Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi dar uma passadinha aqui para a gente conversar um pouco, bater um papo, deixar uma palavra para vocês sobre um assunto que tem me preocupado bastante nesses últimos dias e eu preciso compartilhar convosco, tendo em vista a importância, a gravidade, a seriedade desse assunto. Nós temos visto nos últimos dias um aumento assim muito exagerado, mas muito exagerado, das heresias, não é? Do charlatanismo, do uso da má-fé nos altares, especialmente no meio do movimento chamado movimento neopentecostal. Algumas igrejas que surgiram nos últimos tempos com características bastante diferentes daquelas das igrejas evangélicas tradicionais mais antigas. E isso tem me preocupado de maneira, assim, exagerada até, de certa forma. Não que eu não saiba que isto fosse acontecer nos últimos tempos, né? Porque nós sabemos exatamente do cumprimento das profecias da palavra de Deus, que diz que nos últimos tempos apareceriam movimentos e homens assim que trabalhariam com essa mentalidade, com essa intenção. Já quero mandar um alô para algumas pessoas que estão sintonizando, assistindo a transmissão aqui ao vivo. Meu querido cooperador, o José Henrique Melo dos Santos, a Paula Palota, que eu acho que está aí, acredito que da Lagoa Limpa, Deus te abençoe, Paulo. A Paula, né? A irmã Márcia Santos, que também está assistindo lá de Estrela do Oeste. O nosso irmão Ednei Fregui, alô Ednei, querido Ney, Deus te abençoe. A Fátima Vian e a Josilânia Delfino também que está assistindo. Eu quero ler para vocês um texto que fala sobre essa anomalia que nós estamos vendo no meio evangélico, especialmente no meio gospel, e que, sem dúvida alguma, deve causar preocupação, especialmente a nós que lideramos igrejas, que ensinamos o povo, no sentido de preparar o povo para não aceitar esse tipo de coisa. Nós estamos percebendo uma desinformação, né? Há uma desinformação muito grande, há uma dormência muito grande nesse pessoal que, infelizmente, segue essa corrente desse neopentecostalismo barato, liderado por verdadeiros charlatães que ocupam os altares, ocupam os púlpitos das igrejas, vendendo uma falsa fé. Aliás, essa própria expressão vendendo, ela já é uma expressão perigosa, porque a fé não pode ser vendida, a fé é um dom de Deus. Ocorre que, como é uma questão de foro íntimo, e envolve especialmente a fragilidade emocional, a fragilidade espiritual do ser humano, tem muita gente que se aproveita desta fragilidade, desta vulnerabilidade, especialmente em momentos de crise, de dificuldade, que o mundo inteiro está vivendo, para explorar a fé das pessoas. Deus abençoe meu amado amigo evangelista Rubens Farias, lá de Rio Claro, meu conterrâneo de Marília, Murilo Chiarello, Deus te abençoe. O Dentinho, né, que é o Ednei Freguia, o Ronaldo Freitas, a paz do Senhor, Dayara Raíssa, a paz do Senhor, Pastor Valmir, Deus te abençoe, Americana, saudades de você, meu amigo, eu te ligo, mas é difícil falar contigo. Deus abençoe também o meu amigo irmão José Paulo Marques. Pois bem, há um texto que está na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz assim no capítulo de número 3, no versículo 1 a seguir: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, isso é forte, hein? Sem afeto natural, olha o que a Bíblia diz: irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Mais forte ainda, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o texto sagrado diz o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E olha o conselho que o apóstolo Paulo dá, bastante interessante. Ele diz: destes, afasta-te. É muito sério isso. Deus abençoe Joel Aguiar na audiência, Deus abençoe o Felipe Queiron, grande pastor, vai estar conosco dia 26/11 na D Ministério de Registro, pastor João Batista. Vou estar sim, falei que o pastor João Batista hoje já está confirmado, Deus abençoe. Tânia Anderson, Deus abençoe. E também o Fábio Leandro de Almeida, Deus abençoe. Bom, esse texto bíblico que a gente lê aqui na carta de Paulo a Timóteo é mais do que claro em dizer que este aumento do charlatanismo e destes homens, não é, cheios de impiedade, obstinados, avarentos, amantes de si mesmos, essa é uma expressão que eu acho assim bastante direta do apóstolo Paulo e forte. Amantes de si mesmos. O que isso quer dizer? Para quem conhece a Bíblia Sagrada, a gente sabe que todas estas igrejas ou estes movimentos neopentecostais, estas denominações que trabalham com exploração financeira, e eu não preciso citar aqui nomes, porque os senhores e as senhoras, meus amigos que estão assistindo, acompanhando essa transmissão, podem lembrar nas suas mentes aí agora, nas suas cabeças, fizerem uma análise de que igrejas são essas que trabalham explorando as pessoas financeiramente, trabalham tentando arrancar dinheiro das pessoas. Não são poucas as igrejas que estão trabalhando assim hoje, e o que é mais assustador, eu acho que essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. O que é mais assustador é esse acesso, esse domínio da mídia que essas denominações têm. Grandes programas em grandes emissoras de televisão, dominam emissoras de rádio, talvez até por uma falha do movimento evangélico na sua vertente mais pura, mais positiva. Permitiu-se que estes enganadores, esses charlatões, estes homens amantes de si mesmos, estes avarentos e presunçosos, porque os tais não passam disto, estes soberbos e blasfemos, obstinados, tomassem conta da mídia para fazer o que querem. Eles vendem de tudo na mídia. E aí eu quero chamar a atenção, principalmente de nós evangélicos. Eu sei que há evangélicos e também não evangélicos que me assistem agora. E claro que aos não evangélicos também vai esta orientação, mas especialmente a nós evangélicos, que estamos muitas vezes nos deixando, e quando eu falo nós, eu quero dizer de forma muito clara e com toda singeleza, com toda simplicidade, que eu não me incluo nisso, por uma simples razão. Dado a minha formação espiritual, bíblica, e até eclesiástica, ministerial, a gente já tem uma base e não se deixa levar por essas mentiras, por esse charlatanismo barato, por essa bandidagem gospel, me permita dizer isso, porque isso é bandidagem gospel, são verdadeiros bandidos dos altares, saqueadores dos altares de Deus, que estão enganando o povo, enganando os mais incautos, aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. O irmão Sérgio de Castro, que eu não sei de onde está conectado, está dizendo que 90% está assim. E muita gente se deixa levar por essa gente mentirosa, vazia, obstinada, traidora, nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. E vou dizer uma coisa mais séria ainda, antes de entrar no miolo dessa questão. Quantos amigos pastores sérios que nós temos, que eu tenho, quantos amigos pastores sérios que você tem, e talvez até agora alguns desses pastores de igreja estejam me assistindo através dessa transmissão, que estão sofrendo por causa desta bandidagem gospel.
Porque bom é ter igreja. A gente sempre usa aquele velho adágio que diz o seguinte: é melhor abrir uma igreja em cada esquina que um boteco em cada esquina. Agora, precisamos também analisar com atenção como é bom ter essas igrejas. De que forma essas igrejas precisam ser. Porque há igrejas que seria bem melhor que não existissem, não estivessem abertas. Porque saqueiam a fé do povo, frustram as pessoas, causam nas pessoas decepção espiritual e em muitos casos até emocional. Eu conheci pessoas que ficaram doentes emocionalmente por acreditarem nesses charlatões ou charlatães, nesses vendedores de indulgências, né, no mercado gospel, que é muito grave, que mentem para o povo, mentem para os mais incautos, especialmente aqueles que não têm conhecimento bíblico. Há muitos crentes que não frequentam escola dominical, não frequentam culto de ensino, e naturalmente se tornam presas fáceis dessas pessoas. Não é? Se tornam presas fáceis dessas pessoas. Então, eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui agora para a necessidade que existe de nós tomarmos cuidado com esse tipo de coisa. Para a necessidade que há de nós nos orientarmos a respeito disso. Para a necessidade que há de nós vivermos uma vida pautada pela palavra de Deus. Quantos crentes que eu conheço que deixam, até o Felipe Eiron está abordando isso aqui, não é? E ele está falando sobre isso. Tem crentes de nossas igrejas que não ofertam em nossas igrejas e que fazem um trabalho sério para ofertarem nessas igrejas, que são medíocres, que posso chamar de seitas. É exatamente isso, Felipe Queiroz. Igrejas que não passam de seitas. Seitas que estão, na verdade, sugando o povo, não é? Estão acabando com a fé do povo, estão dilapidando o patrimônio da fé do povo, não é? Fazendo com que o povo se perca na sua fé. Eu vou pedir aqui a minha esposa para trazer o meu carregador aqui do aparelho, que está acabando a bateria. Pessoas estão se perdendo com a fé, não é? Estão infelizmente se perdendo a cada dia, exatamente por estarem mal informadas a respeito desse charlatanismo barato que está acontecendo nesses movimentos por aí. Estão se deixando envolver por essa falácia mentirosa. Eu estou vendo aí uma igreja na televisão, a iluminação aqui diminuiu porque eu preferi substituir a luz pela carga aqui do meu tablet. Mas, infelizmente, a pessoa se perdendo porque assistem, essas pessoas, esses falsos profetas, esses falsos pregadores, eles aparecem na televisão com ar de piedade. Eles professam uma falsa piedade. Eles são de fato mentirosos, eles são obstinados. O objetivo deles é realmente fazer com que as pessoas sejam enganadas a cada dia. Então, as pessoas são enganadas todos os dias, as pessoas são ludibriadas na sua fé. Quantos desses indivíduos, alguns se fantasiam para ir para a televisão? Você sabe do que eu estou falando? Se fantasiam para se fazerem de piedosos, com ar de piedade, fazem um verdadeiro teatro na televisão, não é? Enganam os incautos, vendendo óleo ungido, pedra ungida. Esses dias tinha um movimento aí, e quem assistiu vai saber do que eu estou falando. Tinha um movimento aí que o indivíduo estava vendendo caneta ungida. O indivíduo comprou lá um monte de caneta, acho que por 5 centavos, botou esse monte de caneta num balaio, jogou óleo em cima e saiu vendendo caneta por R$500, por R$1.000, para que as pessoas assinassem contratos, segundo ele, e fossem vitoriosas nos seus contratos. E a gente fica assim, estupefado de ver as aberrações que se faz em nome de Jesus. E mais estupefado ainda em ver a forma tola com que as pessoas se envolvem com essas propostas baratas, mentirosas,
de charlatanismo. Abraço meu amigo pastor Estevão Augusto Rangel, não é? Lá de Santa Bárbara do Oeste, meu amigo pastor Nilton Carpinteiro, lá dos Estados Unidos, Deus o abençoe grandemente. A gente fica bobo de ver como as pessoas caem nisso, como as pessoas se ludibriam, como as pessoas se deixam enganar, como as pessoas se deixam levar, né? Uma tolice absurda, não é? E também uma falta de orientação, falta de conhecimento de Deus, falta de Bíblia, não é? As pessoas se deixam enganar de maneira muito fácil por essas ofertas baratas que esse mercado gospel lhes oferece, lhes faz. É vergonhoso a gente ver o que está acontecendo na televisão brasileira em nome de Deus. Canais inteiros vendidos para essa gente. Desculpe dizer a verdade, me perdoe se eu perder um pouco a compostura aqui, essa cambada de charlatões, de bandidos baratos, de exploradores do povo, essa gente que na verdade deveria ser presa. Graças a Deus que no Brasil a gente tem a chamada liberdade religiosa, a liberdade de credo, de fé. A gente pratica a fé, a gente professa a fé, a gente prega o evangelho, mas tem muita gente abusando. E tem muitos incautos que caem, deixam de ofertar nas suas igrejas, dizimar nas suas igrejas, abençoar as suas igrejas, muitas vezes sustentar os ministros que cuidam das suas almas, os missionários no campo missionário, de acudir os necessitados, os pobres, as viúvas, para enviar dinheiro para esse bando de safados, de gente sem escrúpulos, sem caráter, que fica na mídia em nome de Deus, não é? Ludibriando o povo, vendendo óleo ungido, vendendo caneta ungida, vendendo... Esses dias tinha uma tal apóstola que o camarada pagava para beijar o pé dela, os pés dela, sei lá, para que onde pisasse ele pudesse ser abençoado. Pastor Nilton Carpinteiro está dizendo aqui, são cafajestes. A irmã Maria Agostinho diz, está difícil quem não é crente se converter. Eginaldo de Souza, paz do Senhor, pastor, tudo bem? Eu sou o pastor Eginaldo da Igreja Assembleia de Deus, Jerusalém, na cidade de Santópolis do Aguapeí. A paz do Senhor, pastor Eginaldo, Edith Marques, Maria Agostinho, Isaac Júnior, sem falar da judaização da igreja. Sim, a judaização da igreja é um tema que a gente aborda na sequência. Então, muitos dos nossos crentes, às vezes incautos, eles deixam de abençoar a obra de Deus, ou de ofertar nas suas igrejas, exatamente para mandar oferta, dinheiro, para essa gente bandida que fica extorquindo a fé alheia. São homens sem caráter, são pessoas sem temor a Deus, são verdadeiros lobos vestidos de ovelhas. E as pessoas acreditam nessas promessas ridículas. Ligue a televisão daqui a pouco, mais de madrugada, à noite, para você ver quais são as propostas, quais são as mentiras. Vende-se rosa ungida, flor ungida, traga peça de roupa para a gente orar, e a gente sabe que tudo isso não passa de mercantilismo barato, de bandidagem gospel. Não é? José Ricardo Stuck, boa noite, meu filho, estou esperando você na igreja. Cláudio Abreu, Deus te abençoe. Marcos Roberto da Silva, estão brincando com o evangelho. Jair Siqueira, teologia da prosperidade, está levando muita gente para o inferno, e está mesmo. Então eu, como ministro do evangelho, como pastor, como homem de Deus, que pela grande misericórdia divina sou, eu não posso deixar de forma alguma de denunciar isto aqui, de alertar os meus irmãos, de dizer para as pessoas que nós precisamos, meus irmãos, termos mais cautela, vigiarmos. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque, salvo o ledo engano da minha parte, alguns pastores do nosso movimento evangélico pentecostal, do movimento saudável, e aí eu quero falar desse movimento saudável, por conta de não ficarem para trás, não é? Eu acho que a ideia é bem essa, por conta de não perderem para esses movimentos, ou de encherem suas igrejas, começam a adotar essas posturas ridículas, hereges nas suas igrejas. A Assembleia de Deus, por exemplo, igreja onde sou pastor, pela grande
infinita bondade e misericórdia de Deus, há alguns anos não trabalhava com esse negócio de campanha. Né? As igrejas começaram a instituir as campanhas justamente em função do movimento neopentecostal. Começaram a copiar alguns modelos na tentativa de atrair multidões. Eu não sou contra, por exemplo, você fazer uma semana de oração, ou você pegar um mês e tematizar e dizer, vamos fazer aqui, vamos nos envolver esse mês com a família, vamos orar pelas famílias, vamos centralizar nossas mensagens, não é, na busca pelo batismo com o Espírito Santo, e vamos orar esse mês todo. Não, não é pecado você fazer isso. Mas as falsas correntes, as falsas campanhas das 7 sextas-feiras, das 7 quarta-feiras e tal, vamos fazer para a gente ser abençoado, para a gente poder... aí distribuem lá um envelope para as pessoas, coloca aqui nesse envelope R$100, R$200, faça um propósito. São infelizmente fórmulas encontradas e que vieram com modelos do inferno para explorar a fé das pessoas, para saquear o bolso das pessoas, para mentir para as pessoas. Sem contar os símbolos judaicos, não é? Venda de castiçal. Outro dia eu vi uma igreja fazendo a consagração dos pães da proposição. A gente vê de tudo, é cada aberração, é cada coisa sem pé nem cabeça, e a gente vê crentes entrando nessa onda. E, infelizmente, alguns pastores, eu conversei com um pastor amigo outro dia no Rio de Janeiro, ele disse, não, a gente está modernizando a igreja, pastor, a gente está procurando esses meios porque o movimento neopentecostal está fazendo, e a gente está perdendo, porque as pessoas, essas igrejas estão lotadas. Ô, meu irmão, Deus tenha misericórdia de ti, meu companheiro. A igreja saudável, verdadeira, não precisa passar por esta aberração, não precisa deste ridículo, desta mentira para crescer. Aliás, a mentira, ela não coaduna com a verdade. A paz do Senhor, pastor Alonso Garcia, meu amigo. Toda verdade cabe em qualquer lugar, estão negociando, bênção de Deus, muito bom ouvir isso. Sou pastor Alonso Garcia, da Casa de Deus, conheço, meu amigo, estou sempre pregando aí. A gente precisa modernizar, a gente precisa chamar a atenção das pessoas para que a igreja se encha, em nome de Jesus. O povo não precisa de mentira, isso é um fracasso. Outro dia perguntaram para mim, pastor, por que essas igrejas são cheias? E eu estava aqui numa conversa boa com a minha esposa, que também é pregadora do Evangelho, irmã Luciana, a gente sempre fala sobre isso, e a gente estava dizendo exatamente o seguinte, ela disse, e é verdade. Sabe por que essas igrejas lotam? Você vê na televisão imagens com essas igrejas lotadas, esses megatemplos. Não é porque Deus está lá. Aliás, eu quero dizer isso com toda a segurança do mundo, digo isso sem medo de errar. Deus não está lá, Deus não faz parte da mentira, Deus não faz parte deste carnaval, Deus não faz parte desse feudo neopentecostal, Deus não faz parte desta mentira do inferno. Sabe por que esses templos estão cheios? Porque as pessoas são gananciosas. As pessoas não vão a esses lugares para buscarem a Deus. Elas não vão a esses lugares para buscar salvação em Cristo. Não vão, não se engane com isso. As pessoas vão a esses lugares porque elas são gananciosas. Elas são interesseiras, elas querem negociar com Deus. Elas querem comprar carro novo em nome de Deus. Elas querem promoção no trabalho em nome de Deus. A irmã Antônia Gomes está dizendo aqui, quem não conhece a Deus cai fácil. Claro que cai. Elas querem milagre, elas querem receber a cura, mas a maior parte daquelas pessoas não quer saber de Deus. Elas querem negociar, elas querem fazer barganha com Deus. Desculpe dizer a verdade, talvez você seja uma dessas pessoas que frequente esses lugares. E talvez nem goste do que eu esteja falando aqui. Infelizmente, desculpe, eu não quero ser grosseiro com você. Mas a minha preocupação nesse momento não é você gostar ou não do que eu estou dizendo, mas os seus olhos serem abertos para a verdade de Deus. Pedro Lázaro está dizendo aqui que eu estou denunciando. Sim, estamos denunciando. Irmã Lois Raposo, meu primo da Éber e a Ana, Deus abençoe vocês. A Diva Castanha, está escrito que existiriam os falsos profetas tentando enganar o povo. Boa noite, pastor. Jair Siqueira está dizendo, nunca suavize o evangelho, as pessoas passam a vida ofendendo a Deus, desde que se ofendam por um minuto. John MacArthur, uma frase linda de John MacArthur. Vassoura ungida, Milton Guimas.
Wellington Silva, os templos estão cheios porque as pessoas estão vazias de Deus. E o José Ricardo Stuck diz que domingo vai para a igreja. Estou esperando você, José Ricardo. Deus te abençoe. Então eu não tenho medo de denunciar. E se eu tivesse que falar cara a cara com essa gente, eu diria tudo que eu estou dizendo aqui. Aliás, eu estou aqui denunciando na rede social. Se eles tiverem algum entreveiro, quiserem se contrapor, que só contraponham. Agora, venham discutir comigo com esse livro, com a Bíblia Sagrada. Conversa fiada não vale a pena. Eu não vou parar para te ouvir para conversa fiada. Eu paro para te ouvir se você vier com a Bíblia na mão. Quem são esses bandidos dos altares? Esses saqueadores dos altares? Quem são esses ladrões do templo? Esses mercadores da casa de Deus? São eles que estão na televisão vendendo rosa ungida. Outro dia eu vi um irmão aqui que acabou de denunciar, eu já passou aqui, eu não me lembro o nome dele, mas eu vi também sabão em pó ungido. Desculpe eu dizer isso, que vergonha, que vexame, que desgraça para o evangelho. E sabe por que eu digo desgraça? Porque a gente sabe que isso é sinal dos tempos. Está aqui o texto dizendo, sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas o pior disso tudo, você sabe o que é? É que por causa desses bandidos, esses malandros, esses pilantras, esses charlatães que se ocupam dos seus altares para vender essas indulgências, essas coisas mentirosas, esse lixo gospel, apesar disso, a gente sabe que quem não é evangélico, quem não é crente, quem não tem conhecimento íntimo com as igrejas ou com a Bíblia, pega todas as igrejas evangélicas e coloca no mesmo saco. Aí tem muita gente que não se converte porque diz o seguinte: não, são exploradores, querem o dinheiro do povo, eu não vou enriquecer pastores, eu não vou mandar dinheiro para as igrejas, eu não vou ficar mandando meu dinheiro, meu dízimo tal para pastor sem vergonha, que quer andar de carro novo e tudo mais, que quer morar em casa boa, que quer... eles ficam explorando o dinheiro do povo. Minha gente, em todos os lugares do mundo tem gente honesta e tem gente desonesta, gente sem caráter. Em todas as áreas, em todos os setores existe a pilantragem. Essa gente vazia que quer se aproveitar dos incautos para vender suas indulgências. Existe o evangelho saudável, o evangelho puro. Aos homens de Deus, meus companheiros e amigos que estão assistindo essa minha transmissão, eu faço como fez o apóstolo Paulo: rogo-vos pela compaixão de Deus, não se vendam, não copiem esses modelos. O inferno não tem nada para o céu. O inferno não tem nada para ser copiado. Os mentirosos não podem ser copiados dos nossos altares. Mantenhamos o evangelho puro, firme, preguemos a salvação no Senhor Jesus Cristo, a salvação da alma, a obra salvífica de Cristo. Preguemos os dons espirituais, preguemos sobre a santidade, a santificação. Anunciemos nos nossos altares o caminho para que o homem se aproxime de Deus. Mas não vamos vender indulgências, não. Alguns amigos meus têm dito uma coisa nas conversas que temos e dizem o seguinte: nós estamos precisando passar por uma verdadeira reforma. Nós estamos precisando de uma verdadeira reforma. Reforma no coração dessa gente vazia. Precisamos de palavra de Deus. Senhores pastores, ensinem nos seus púlpitos. Não deem 2 horas para o grupo de louvor e 10 minutos para a palavra. Preguem, preguem. Nossa nação precisa da palavra de Deus. Ah, que prazer eu tenho nos congressos onde vou por esse Brasil afora, em que eu viajo, em que os pastores dão o devido tempo para a palavra. E a gente pode pregar para o coração do povo. Então hoje eu quero deixar aos senhores, às senhoras, esta palavra da parte de Deus. Eu vou orar com você, mas eu quero deixar essa palavra. Não venda a sua fé. Não se permita ser enganado. Viva um evangelho pleno, puro, verdadeiro. E guarde esta palavra da parte de Deus, que na segunda epístola a Timóteo nos alerta: destes afasta-te. Nem visite. O que é que você tem que visitar um templo de gente que quer
te enganar, te iludir. Não, vá para a tua igreja, honre o teu pastor, honre o ministério onde você congrega, vá para os cultos de ensino, vá para a escola dominical. Maria Agostinho, Salmo 139, 7, para onde me irei do teu espírito, para onde me fugirei da tua presença? Milton Guimas, é a verdade e muito mais. Karina de Souza, irmã Karina, Deus te abençoe. Luciana de Freitas, minha esposa, e o pastor Gesiel, o Wagner Emerson, estive com ele em São Paulo ontem. Pastor Gesiel, o preguiçoso não assará a sua caça. Enquanto eu estiver pastoreando a igreja de Deus, seja onde estiver, o povo que estiver sob minha responsabilidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, digo isso debaixo da cruz de Cristo, debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estiver com um rebanho, Deus me permitir isto, Deus me der por graça e misericórdia, como estou pastoreando o rebanho de Deus, eu quero manter o rebanho alimentado, avisado, vacinado, para não ir atrás dessa balela, dessa conversa fiada, dessa gente vazia, dessa gente sem temor a Deus, que está comprando as almas das pessoas. Porque muita gente vai para esses movimentos, se engana, se frustra e depois não quer mais ser crente. Ah, não quero ser crente. Desculpem, disse uma irmã para mim outro dia, eu me decepcionei, pastor, eu não estou indo mais à igreja, me decepcionei, eu fui na igreja tal e lá estavam fazendo um corredor para passar, para ser abençoados, eu dei não sei quanto de oferta. Você se decepcionou porque você foi em busca da coisa errada. Jesus disse que o reino dele não é dessa terra. Eu gosto muito de Colossenses 3, 1 e 2, onde Paulo escreve, se é que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Aleluia, glória a Deus. Irmã Karina de Souza, orgulho de ter como meu pastor. Ô, irmã Karina, eu que tenho a maior alegria de tê-la como ovelha do nosso rebanho. Da Éber, fala mesmo, pastor, tem que falar, tem que falar. Que Deus possa, eu acredito que Deus esta noite me usou para edificar a tua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te fazer crescer. Que esta palavra mergulhe no teu coração, encontre espaço nele, não como uma afronta, não como uma ofensa, não como uma provocação, não. Se tem algo que eu quero provocar aqui esta noite, é a sua consciência, é a sua razão, para que você não se venda, para que você não se entregue, para que você não se perca. Honre, vou repetir, honre o teu pastor. Honre a tua igreja. Se você tem uma igreja, está numa igreja, que o teu pastor prega o evangelho, que ensina com amor e dedicação. Se você está numa igreja que quando o pastor prega, ele mostra a Bíblia e manda você abrir e ler, fique nessa igreja, leia com ele, aprenda. Nós estamos numa campanha na Dê Palavra do Altar, lendo a Bíblia com a igreja. Lemos já o evangelho de Mateus todinho, estamos lendo o livro do profeta Jonas. Lemos domingo o capítulo 1. Leremos o capítulo 2 amanhã, quarta-feira. Eu quero que o povo coma a Bíblia, viva a Bíblia, se alimente da Bíblia, para não se vender esses charlatães de plantão que querem arrancar o fígado do povo, o dinheiro do povo e tudo mais do povo. Deus abençoe. Maria Agostinho, Deus te abençoe. Jane Andrade, boa noite, a paz do Senhor, pastor Gesiel, Deus te abençoe. Em Pindamonhangaba, irmã Jane Andrade. Miriam Rodrigues, Deus te abençoe e continue te usando, meu filho. Amém, mãe? Deus te abençoe, minha mãe Miriam Rodrigues. Deus abençoe todos vocês. Hora ou outra eu entro aqui para a gente se falar um pouco, para a gente conversar sobre essas coisas de Deus. Tá bom? Hoje eu transmiti o programa Passo com Deus ao vivo, das 13 às 14. Amanhã farei talvez o mesmo, alguns dias eu transmitirei. E de vez em quando, à noite, nesse horário, eu entro aqui para a gente ter essa conversa gostosa. Você pode interagir comigo como está interagindo. Pode entrar, pode deixar o seu recado, pedir oração, pode deixar a sua opinião. Tudo aqui é muito bem-vindo e válido. Muito obrigado a você pelo carinho, por ficar aqui comigo, me ouvindo. E, por favor, não me tenha como pretensioso, como arrogante, ou soberbo, ou coisa desse tipo, ou presunçoso. Não. Eu sou um simples servo do Senhor, um simples trabalhador do Evangelho, um simples pregador das verdades de Deus. E enquanto eu viver, eu farei aquilo para o qual Deus tem me chamado. Com simplicidade,
não com muita profundidade, talvez, como os grandes teólogos, os grandes estudiosos da Bíblia, mas o que Deus me der para entregar para você, eu vou entregar. Deus te abençoe. Não aceite os charlatões na sua vida. Afasta-te. Destes, afasta-te. Pastor, o que eu faço? Estou na igreja errada. Faz 1 ano que eu frequento uma igreja assim. Faz 2 anos que eu frequento uma igreja assim. Faz 5 anos que eu frequento. Não gosto, mas frequento. O que você está fazendo lá, meu irmão? Sai fora. Procure uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe irmã Diva Castanha, Deus te abençoe, boa noite. Deus te abençoe, Diva Castanha. Débora Cabral, excelente pastor, fora charlatões, Deus abençoe. E Alessandra Pérez Haddad, lá de Presidente Prudente. A todos o meu grande abraço, meu muito obrigado pelo carinho. E eu quero orar com vocês agora. Senti de Deus deixar essa palavra. Vamos orar juntos agora. Te convido para orar aí comigo agora, onde você está. Eu vou orar por você e pela tua família. Vou orar pela tua casa também. Vamos orar juntos agora, tá bom? Amado Deus e Pai, Deus de amor e de misericórdia, nós estamos aqui diante da tua presença nesse momento. E eu te agradeço pela oportunidade que tu me deste, Pai, de nesta noite transmitir a tua palavra aos teus filhos, de fazer teus filhos compreenderem a tua verdade, a tua vontade, através desta rede social, deste canal de comunicação. Obrigado, Senhor, por fazer de mim um instrumento teu, para ajudar aqueles que muitas vezes incautos, desconhecedores da verdade, têm sofrido com o charlatanismo, com a mentira, com a propagação das heresias. Abençoe todos os meus amigos e amigas que estão aqui comigo agora. Eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada uma destas pessoas e de suas famílias. Se necessário for, envia os teus santos anjos agora. Segundo a tua palavra, eles são ministradores do Senhor a favor daqueles que o temem. Eles nos servem sob as tuas ordens e não sob as nossas. Se necessário for, destaca os teus santos anjos para abençoar, para proteger, para guardar, para dar livramentos aos teus filhos e às tuas filhas. Provê as necessidades. Neste momento de crise financeira pelo qual o mundo e especialmente a nossa nação passa, guarda teus filhos em nome de Jesus Cristo. Abre portas e provê as necessidades. Neste momento de crise religiosa, guarda teus filhos e dê-lhes sabedoria. Neste momento de crise espiritual, fortalece os fracos. Neste momento, Senhor amado, de crise moral, mantém as famílias unidas e que o teu nome seja glorificado. Eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aos meus amigos, boa noite, meu muito obrigado pelo carinho, por estarem aqui comigo. Tchau, tchau, fiquem todos na paz do Senhor. Em breve a gente volta a bater um papo, a conversar um pouco mais sobre as coisas de Deus. Obrigado a todos. Adriele Celários de Paula, pastor Gesiel, homem de Deus, Deus te abençoe. Adriele, não sei de onde você está sintonizada, conectada. Deus abençoe você, Adriele. Um grande abraço a você. Que Deus continue abençoando você, sua casa e sua família. Deus abençoe também a minha amada esposa Luciana de Freitas, mulher por quem sou apaixonado sempre e que me acompanha e me apoia no meu ministério. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.